quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, e hoje nós vamos falar sobre a vida. Eclesiastes capítulo 9, nós vamos ler uma porção da Escritura e minha intenção é fazer uma mensagem expositiva, explicar verso a verso daquilo que nós vamos ler. O capítulo 9, verso 1 até o verso 10. Eu vou aguardar você abrir, você se acalmar com a Bíblia no colo, pode ser Bíblia, device, onde você tiver as Escrituras, porque eu quero que você acompanhe a leitura comigo, ok? Eclesiastes, capítulo 9, verso de 1 a 10, diz assim: Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar? Feche os olhos. Santo Deus, nós te somos gratos porque o Senhor é muito bom conosco, porque em tão boas circunstâncias o Senhor nos trouxe a esse bom lugar. Nesse momento, ó Pai, nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, nós lemos uma porção das Escrituras e queremos pedir que através dessa porção o Senhor nos ensine, que o Senhor atenda à demanda de cada coração aqui, que o Teu Santo Espírito possa abrir o entendimento e iluminar a nossa mente, para compreender a Tua palavra. Que nesse momento a nossa reverência, a nossa atenção e o nosso interesse possam dizer se cremos mesmo ou não que o Senhor está aqui conosco neste lugar. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. O homem sempre teve problema com a ideia da finitude. Se tem alguma coisa que incomoda o homem, é a ideia da finitude humana. Nós não gostamos de saber que vamos morrer. Isso nos incomoda a todos, e parece que isso também incomodava o pregador, isso também incomodava o autor do livro de Eclesiastes. Nós cremos que o autor do livro de Eclesiastes é Salomão. E parece que essas questões relacionadas à existência ocuparam a vida de Salomão por toda a sua existência. Ele era alguém incomodado com a ideia da finitude. O livro de Eclesiastes é uma reflexão sobre a vida e o sentido encontrado apenas em Deus para a vida. Todas as escolas filosóficas existiram com o propósito de encontrar uma resposta soteriológica para a finitude. Todas as escolas filosóficas que surgiram existem com o propósito soteriológico, oferecer uma alternativa de redenção, uma alternativa de salvação para o homem, uma saída para a finitude humana.
nos tempos do primeiro século, duas escolas eram muito importantes. A escola de Epicuro e a escola de Epiteto, de Sêneca, que eram os estoicos, e os epicuristas. As duas tinham o propósito de oferecer uma resposta soteriológica para a finitude. Uma proposta de salvação. Os epicuristas eram mais hedonistas e achavam que o sentido da vida se encontrava na busca dos prazeres. Já os estoicos achavam que o sentido da vida se encontrava na moralidade, em você evoluir como um cidadão de bem. E quanto melhor você fosse na existência, mais sentido a sua vida tinha. O cristianismo, quando surge, ele surge com uma resposta soteriológica que rompe, que subverte todas as outras escolas filosóficas da sua época. A proposta soteriológica do cristianismo, no primeiro século, subverte todas as outras escolas soteriológicas ou filosóficas e reina absoluto durante 1.500 anos. Durante 1.500 anos, o cristianismo foi a principal resposta para a finitude humana. O homem sofre com a ideia de que vai morrer. Nós somos um tipo de bicho estranho. A gente sabe mais do que devia e menos do que precisava para viver. A gente sabe mais do que devia e menos do que precisava. A gente seria mais feliz se fosse gato. Porque o gato ele não sabe que vai morrer. Então ele consegue viver dia após dia sendo gato, sem se preocupar com amanhã. Mas o homem ele sabe mais do que o gato. Ele sabe mais do que devia. Ele sabe que a vida vai ter um fim. E isso faz com que a gente não consiga ter uma vida tranquila como a dos gatinhos. Porque a gente fica ansioso com o que está por vir. A gente sabe mais do que devia e menos do que precisava. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente vai morrer, a gente não sabe quando. E a gente não sabe como. E a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. E isso faz com que a gente entre numa crise de sentido que ocupou a vida de Salomão. E fez com que Salomão pensasse sobre isso. E é isso que motiva Salomão a escrever esse livro. Se você vier ao capítulo 2, o verso 3, não precisa ir lá, eu vou ler para você aqui. Salomão diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Ele está dizendo assim: eu me dei ao vinho, mas essas reflexões que fiz foi em consciência e lucidez e não na embriaguez. Eu regi a minha vida não pela embriaguez, eu regi pela sanidade. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Qual o sentido da vida? A vida se resume a esses 80, 90, talvez 100 e poucos anos que a gente vive desse lado. A experiência existencial humana é perturbadora, visto que nos mais importantes eventos que demarcam esse fenômeno que chamamos de existir, a gente não tem qualquer controle. A gente nasce sem que nos peçam licença. E a gente morre sem que nos perguntem se estávamos prontos para morrer. A gente não tem qualquer controle. E nesse intervalo de tempo entre o nascimento que não pedimos e a morte que não desejávamos, nós tentamos encontrar um sentido do porquê estamos aqui. Qual o sentido de estarmos aqui? Em face da consciência da morte, a vida pode perder o sentido. E é sobre isso que Salomão se debruça. Quando você termina o livro de Eclesiastes, você percebe que Salomão conclui o seguinte: a vida não tem sentido mesmo. Não tem qualquer sentido. E ele vai resumir lá no final do capítulo 12, você vai se lembrar. Então, já que não tem qualquer sentido a vida, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é isso que lhe cabe. A vida não tem sentido, mas eu descobri uma coisa: Deus está no controle da vida. E depois de tentar buscar sentido para a existência e não encontrar sentido para a existência, eu resolvi deixar isso para lá e confiar que Deus está no controle. Resta a nós confiarmos em Deus. Resta a nós confiarmos em Deus. Quando eu fiz 30 anos, e não faz tanto tempo assim, fazem 2 anos que eu fiz 30 anos, eu resolvi. Você entra naquela crise dos 30, e eu resolvi falar com meu pai sobre a crise dos 30, ele riu de mim, porque ele tinha 60 na ocasião. E eu estava dizendo para ele assim: pai, 30 anos já, e o que vai ser da minha vida? Já está aqui, ó, já está acabando.
E eu acho que isso fez mal para ele, né? Porque ele pensou, pô, se está acabando para ele com 30, imagina para mim com 60, né? Acho que não foi boa essa conversa lá em casa, na casa dele. Mas, quando eu fiz 30 anos, eu estava com essas questões na minha cabeça e eu resolvi ler A Idade da Razão do Sartre de novo. Por que eu li A Idade da Razão do Sartre quando eu tinha 18? E não me fez tanto sentido assim aquele livro, porque eu acho que com 18 anos você não tem tanta razão na vida assim. E aí, com 30, eu falei, vou ler isso aqui de novo. E o personagem principal da Idade da Razão é o Mathieu. E chega num momento da história que o Sartre usa Mathieu para definir o que é existir para a visão de mundo existencialista sartreana. E o Sartre ele vai dizer assim, Mathieu vai dizer assim, numa das páginas da Idade da Razão, ele diz assim, existir é isso, beber-se a si próprio sem sede todos os dias. O que é existir, Mathieu? Existir é isso. É todos os dias beber-se a si mesmo sem sede. Você já tentou beber água sem sede? Forçar? Para alguns, para Sartre, a vida era isso. Todos os dias beber-se a si mesmo sem vontade. Qual o sentido da vida? Woody Allen é meu cineasta favorito. Apesar da gente ter cosmovisões bem diferentes, Woody Allen é nihilista, e eu creio na visão de mundo judaico-cristã, isso nos faz muito diferentes, mas eu gosto dos filmes do Woody Allen, minha esposa detesta, porque são muito chatos os filmes do Woody Allen, mas eu gosto de coisas chatas. O Woody Allen tem uma capacidade tremenda de quebrar a quarta parede do cinema, de conversar com quem está assistindo. Os filmes dele são de muitos diálogos extensos, às vezes monólogos, e minha esposa dorme rapidinho quando a gente está assistindo, mas eu gosto de assistir os filmes do Woody Allen. E o Woody Allen é um frasista incrível, incrível. É de Woody Allen aquela famosa frase, se Deus existe, espero que ele tenha uma boa desculpa. Se Deus existe, espero que ele tenha uma boa desculpa, porque a vida é essa desgraça toda. E se Deus existe e permite que seja essa desgraça toda, é bom que ele tenha uma boa desculpa, porque alguma coisa está errada. E o Woody Allen vai dizer assim, numa outra frase dele bem famosa, ele diz assim, você pode viver até os 100 anos, contanto que você abra mão de tudo aquilo que faz com que você queira viver até os 100 anos. Percebe como viver é difícil? A questão da existência é uma questão difícil para muitos. Você pode viver até os 100 anos se você abrir mão de tudo aquilo que faz com que você queira viver até os 100 anos. Você pode viver até os 100 anos se você não levar uma vida promíscua. Você pode viver até os 100 anos se você não curtir a vida doidado, como Salve Ferris. Você pode viver até os 100 anos se você abrir mão das noitadas. Você pode viver até os 100 anos se você deixar de comer aquelas comidas que você gosta de comer. Você pode viver até os 100 anos se você tiver uma vida regrada. Você pode viver até os 100 anos se você comer chia, se você comer linhaça, se você praticar exercício físico todos os dias. Você pode viver até os 100 anos, mas aí alguns vão pensar assim, gente, mas tudo que eu gosto de fazer, eu tenho que deixar de fazer para poder viver até os 100 anos. Ou seja, o Woody Allen vai dizer assim, você pode viver até os 100 anos se você abrir mão de tudo aquilo que faz com que você goste da vida. Percebe como a vida é uma encruzilhada? Existir é uma encruzilhada. Nas palavras mais recentes de Ana Vilela, ela vai dizer assim, quando menos se espera, a vida já ficou para trás, segura seu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui, porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. O que é a vida? Essa é a pergunta do Abu Janra, né? Falecido em 15, no seu programa Provocações na TV Cultura, que o Marcelo Taz reassumiu agora, mas o Marcelo Taz não é o Abu. No final de cada programa, o Abu virava para o seu convidado e dizia assim, o que é a vida? E depois que o convidado respondia, não satisfeito com a resposta, o Abu perguntava de novo assim, o que é a vida? O que é a vida? Essa era a pergunta que motivou o Correlê, o pregador, a escrever o livro da sabedoria, o livro dos Eclesiastes. O que é a vida? Se a gente for para a filosofia baiana de Pitt, numa das suas músicas mais famosas, ela diz assim, o mundo acaba hoje, eu estarei... Vocês não gostam de Pitt aqui? O mundo acaba hoje, eu estarei dançando. É bom ser baiano, né? O mundo é aquela baiana. A filosofia baiana, o mundo acaba hoje e eu vou estar dançando.
Dançando. Porque a vida não tem sentido nenhum. Essa é a visão de mundo que domina os caminhos daqueles que não encontraram aquilo que Salomão diz ter encontrado, Deus. A vida acaba hoje, eu vou estar dançando, porque é o que resta da vida. Nesse texto que a gente leu de Salomão, Salomão tenta responder duas questões. A primeira delas, no primeiro bloco, na primeira porção do que lemos, Salomão está respondendo a perguntas e as questões da vida relacionadas ao pavor da morte. Tem muita gente que vive a vida com o pavor da morte. Tem medo de morrer. Mas na segunda parte, Salomão está respondendo questões relacionadas ao pavor da vida. Porque tem muita gente vivendo aqui dentro hoje e que tem pavor da vida. Soren Kierkegaard vai dizer assim, que quando aquilo que mais te amedronta, quando aquilo que mais te atemoriza, quando aquilo que mais te causa preocupações é a morte, então você quer viver. Mas quando aquilo que mais te amedronta e aquilo que mais te atemoriza é a vida, aí então você quer morrer. E não são poucas as pessoas que em crises existenciais já concluíram que era melhor não viver. Não são poucas as pessoas que vivem com o pavor da vida. Salomão responde nesse bloco que lemos, de 1 a 10 do capítulo 9. Ele responde o pavor da morte e ele responde o pavor da vida. Se você vier ao verso 1 de novo, e eu disse que a gente vai fazer um sermão expositivo, a gente vai se debruçar verso a verso. Salomão vai dizer assim, deveras, verso 1 do capítulo 9, me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Salomão está dizendo assim, eu me apliquei a pensar sobre a vida. Eu me apliquei a questionar a existência. E eu concluí o seguinte, que não tem sentido nenhum. E não bastasse não ter sentido nenhum, o homem não sabe o que lhe espera. Então resta ao homem confiar em Deus, ele vai dizer, todos os seus feitos estão nas mãos de Deus. E isso precisa bastar para o homem. Porque o futuro, o amanhã, ele não sabe. A vida tem um poder de agressão randômico, o sofrimento é aleatório, a gente não sabe o que vai ser amanhã. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Se é bem ou mal o que espera amanhã, a gente não sabe. A gente não sabe se a gente vai ser promovido ou vai ser demitido. Não, tudo pode ser. A gente não sabe se vai casar ou se vai terminar o noivado. A gente não sabe o que vai ser amanhã. E no meio desse desespero de Salomão, ele diz assim, a única coisa que eu sei é que está tudo nas mãos de Deus. E aí ele vem para o verso 2 e 3, ele vai dizer assim, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Esse é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol, porque a todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Não apenas o nosso fim é igual, todos vamos morrer, mas também o pregador não consegue ver diferença na vida dos justos e dos injustos. Parece que tudo acontece aleatoriamente. Salomão está dizendo assim, tudo acontece para quem é bom ou é mal. Não adianta você ser bom e não adianta você ser mal, que as coisas acontecem para ambos. A vida tem um poder de agressão muito forte. Não há fórmulas definitivas para a vida alegradora. Não há receita de bolo para a existência. Salomão está dizendo assim, não adianta. Você pode correr na praia todos os dias. Você pode comer linhaça, chia, todos os dias. Pode. Você pode ser boa gente. Você pode cuidar dos animais. Você pode ter bichinhos em casa. Você pode dar dinheiro para o médico sem fronteiras. E aí você vai no hospital e recebe um diagnóstico ruim. Você faz tudo certinho na vida e aí te ligam, te dando a triste notícia da perda prematura de alguém que você amava. E você olha para o céu e fala assim, Senhor, por que comigo? Eu tenho a minha família, eu cuido direitinho, os meus filhos estão nos seus caminhos, a minha vida é irrepreensível, por que comigo? Salomão está dizendo, sabe por quê? Porque a vida não tem sentido. As coisas acontecem para quem é bom. O que eu vi na vida, Salomão está dizendo, eu vi que não adianta você ser bom ou ruim, porque as coisas acontecem para ambos.
E ele vai dizer isso com mais contundência no capítulo 7. Não precisa ir lá, eu vou ler para você o verso 15. Ele diz assim: nessa vida sem sentido, Salomão, capítulo 7, verso 15, de Eclesiastes. Nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Eu vi um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Ele está inconformado, porque não tem qualquer sentido a vida. Verso 4 ao 6, ele vai dizer mais. Para aquele que está entre os vivos, capítulo 9, ainda há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma debaixo do sol. A primeira informação que a gente tira desses 3 versos é que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há poder de decisão. Enquanto há vida, há esperança e misericórdia. Enquanto estamos vivos, ainda há tempo de tomar decisão ao lado de Deus. É isso que Salomão está dizendo. Enquanto há vida, viva. Jeremias, em meio à sua depressão, ele vai encontrar um sentido para isso. No meio do livro de Lamentações, ele escreveu um livro inteirinho lamentando da vida. E às vezes tem gente que lamenta muito da vida, e aí ele recebe resposta de plástico, de crentes de plástico, né? Ah, você está com depressão, é falta de Deus. Ah, você está com depressão, está fazendo culto em casa? Está lendo a meditação? Está vindo nos cultos? O que essa pessoa diria para Jesus quando disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Poxa, Jesus, está precisando orar mais? O que diria para Elias quando Elias pediu a morte? Eu não quero mais viver. O que essa pessoa ia dizer para Elias? Elias, você precisa ir no culto da mata. Elias, você está lendo a meditação do pastor Ayrton Killer todo dia? O que essa pessoa diria para Jó, para Davi? Mas a gente às vezes diz isso para o outro. Jeremias, em meio à sua depressão profunda, ele conclui o seguinte no capítulo 3. Eu vou ler daqui também, não precisa ir lá, fica no capítulo 9 de Eclesiastes. Verso 21 e 23, ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória, eu quero trazer à minha mente aquilo que é bom, porque a minha mente só está me dizendo aquilo que é ruim, a minha mente só está me prendendo, a minha mente está impedindo que eu viva, a minha mente está fazendo com que eu não tenha mais desejo de viver, a minha mente está me amarrando à cama, a minha mente não está deixando que a minha vida progrida, eu estou vendo a vida passar e as coisas acontecerem e eu não estou progredindo porque a minha mente me travou. Então eu tomei uma decisão, Jeremias está falando, eu não vou mais permitir que isso aconteça, eu vou trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. E o que é que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. No meio da sua depressão, Jeremias resolve trazer à mente, ele toma uma decisão, eu vou trazer para a minha mente o que é bom. A minha mente só está vendo tudo cinza, a minha mente não consegue mais ver nada colorido. Então eu decidi, eu vou trazer para a minha mente aquilo que dá esperança. E o que dá esperança? Que Deus está no controle. E todas as manhãs Ele renova a sua misericórdia. E é grande a tua fidelidade. Então resta a mim confiar que amanhã o que vai suceder para mim está nas mãos de Deus. Talvez esteja na hora de alguém aqui tomar essa decisão de trazer a mente. Chega, basta. Não vou mais permitir que a minha mente me amarre. Não vou mais permitir que a minha mente me traga pensamentos de morte. Não quero mais isso. Eu quero trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. Agora, um remedinho ajuda também. E aqui é importante dizer uma coisa. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico não é falta de Deus. Assim como o astigmatismo não é falta de Deus. O astigmatismo é falta de óculos. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico é falta de um bom psiquiatra, um bom terapeuta e bons remédios. Mas a gente espiritualiza, né? Ah, isso é falta de Deus. Não. De Deus todos precisamos, em todo o tempo, com saúde mental ou sem ela. Mas doenças relacionadas à saúde mental é falta de remédio. Que a gente possa, como igreja, instruir as pessoas que sofrem na nossa comunidade.
Não espiritualizando essa questão e colocando mais culpa e manipulando a culpa para oprimir quem já está sofrendo. Jeremias resolveu trazer à mente aquilo que podia lhe dar esperança. A segunda coisa que a gente vê nessas 3 versos que lemos é que, por fim, a gente aprende que para o pregador e para a visão de mundo judaico-cristã, a morte é um estado de total inconsciência. Os mortos não podem saber o que acontece na vida, tampouco fazer contato com os vivos. A morte é o fim. Salomão está dizendo assim, aquele que morreu, ele não tem memória mais nenhuma, ele não sabe mais se vai ter amor ou ódio, ele não sente mais nada, e ele não tem mais parte alguma daquilo que acontece embaixo do sol. Essa é a conclusão definitiva do que pensa a teologia judaico-cristã. A teologia judaico-cristã não entende que você morre e vai para o céu ou para o inferno imediatamente. A teologia judaico-cristã entende que você morre e vai para a sepultura. E de lá você não tem parte mais alguma com o que acontece aqui, até que Cristo volte. E a grande notícia do Evangelho é que Cristo Jesus ressuscitou, a tumba está vazia, e nós estamos aguardando a breve volta de Jesus para a ressurreição dos mortos. Até lá, quem morreu, amém. E até lá, quem morreu está no túmulo. Você não conversa com alguém que já morreu. No livro de Jó isso fica mais explícito. No capítulo, também não precisa ir lá, fica em Eclesiastes 9. Mas no capítulo 7, verso 9 e 10 de Jó, já vai dizer assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Quem morreu, morreu. Salomão está dizendo, morreu, morreu. Então aproveita a vida aqui. Quem morreu, morreu. Não há espaço na Bíblia para outro tipo de entendimento sobre o estado dos mortos. Não há espaço. O texto bíblico deixa claro que o estado da morte é um estado de total inconsciência. Não há acesso ao mundo dos mortos, nem os mortos acesso ao mundo dos vivos. Qual então seria a resposta bíblica para o pavor da morte? Para complementar a resposta de Salomão, eu queria convidar você agora sim a ir a Hebreus. O autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 14 e 15, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer assim, eu vou ler a segunda parte do verso 14 em diante. Capítulo 2, verso 14 e 15. Jesus igualmente participou dessas coisas. Que coisas? A existência humana. Aquilo que a existência oferece. Para que por sua morte, pela morte dele, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Percebe qual que é o sentido da ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo é a maior resposta para aqueles que sofrem com o pavor da morte. A ressurreição de Cristo é a maior razão existencial. A ressurreição de Cristo é aquilo que nos confere sentido para existir. Porque se Cristo morreu e ressuscitou, então ele venceu o poder da morte. E não só venceu o poder da morte para que houvesse vida após a morte, mas para que eu e você não vivêssemos, segundo o autor de Hebreus, não vivêssemos a vida toda aqui com o pavor da morte. Ou seja, a ressurreição de Cristo é aquilo que oferece sentido para existir. A ressurreição de Cristo é aquilo que oferece crença na vida após a morte, mas mais do que crença na vida após a morte, a ressurreição de Cristo nos oferece crença na vida antes da morte. Existe vida após a morte, mas existe vida antes da morte. E talvez aqui, mais do que dizer para você que tem vida depois da morte, eu preciso dizer para você nessa manhã que há vida antes da morte. Portanto, viva. Se há vida, viva. Se Deus lhe concedeu mais um dia para viver, viva. A melhor maneira de agradecer a Deus por ter lhe concedido as misericórdias de estar vivo hoje é vivendo. Viva. Tem vida antes da morte. Você precisa saber disso.
É a morte e a ressurreição de Cristo a resposta para o pavor da morte. Escravos do medo da morte. A finitude humana nos condiciona a uma vida cronológica. Orientamos a vida pelo Cronos. Quando a gente nasce, lá na maternidade, dispara um cronômetro. Na realidade, dispara um cronômetro em ordem regressiva. E a vida começa em contagem regressiva, lá na maternidade. E a gente vai vivendo a vida aqui, correndo atrás do tempo. E a gente vai se iludindo com essa vida. E a gente vai tentando encontrar sentido na vida naquilo que não é Deus. E alguns vão encontrando sentido na vida naquilo que não é Deus. Você sabe que a nossa grande vontade é de sermos Deus. Lá no Éden, nós abrimos mão da eternidade pela ilusão de que poderíamos ser Deus. Você lembra qual foi a proposta da serpente para a mulher? Não morrerás. Certamente sereis como Deus. Quando a serpente disse para a mulher, certamente sereis como Deus, ela falou, eu quero isso aí. Esse negócio de ser Deus é legal, eu quero ser. E a serpente mentiu para ela, disse, não morrerás. Mas a partir do momento que ela peca, ela se torna finita. Nós preferimos a finitude em troca da ilusão de sermos como Deus. E a gente vive nessa ilusão. A gente dispara um cronômetro lá na maternidade, a vida entra em contagem regressiva e a gente vive uma ilusão na vida em busca daquilo que pode nos conferir divindade. A gente não fica satisfeito enquanto não olham para nós como Deus. A gente não fica satisfeito enquanto a gente não exerce poder e domínio sobre outros. A gente não fica satisfeito enquanto não acumula riqueza. Então a gente sai nessa vida maluca na tentativa de ser como Deus. E aí com 30 anos você fica revoltado que você não tem aqueles 2 milhões da Betina lá. Pô, como assim? Eu tenho 30 anos, já ainda não tem. Nem ela tem também, né? Não sei. Você fica revoltado. Você fala, como assim? Eu estou com 30, aquele lá já é CEO da empresa e eu ainda estou aqui, analista. Eu preciso ser Deus, eu preciso ser Deus. E todos os dias a gente busca a divindade. Em São Paulo, todos os dias acorda de manhã São Paulo e é um êxodo. É um êxodo na Marginal Pinheiros, na Radial Leste, e todo mundo assim é um êxodo, indo em busca do seu Deus, que está na Paulista, na Faria Lima e na Berrini. Todos os dias a gente acorda e vai em busca do capital, que é nosso Deus. Todos os dias há um êxodo em busca de sermos como Deus, porque nos iludimos que podíamos ser Deus. A gente trocou a eternidade pela ilusão de sermos como Deus. E a vida aqui é uma eterna busca por sermos Deus. Dominar algo poderoso, dominar os outros. Há um ditado que diz que Deus frustra a gente quando a gente acha que a gente está no domínio das coisas, né? Salomão está dizendo assim que você não tem domínio nem sobre a sua vida, nem sobre o que vai acontecer amanhã, e você também não tem domínio sobre a vida do outro. Há um provérbio que diz assim, que quando você pensa que você tem o controle da vida das plantas nas mãos, porque você é dono do regador, Deus vem e manda chuva, para mostrar que você não domina a vida das plantas. Tudo está nas mãos dele. Ele é Deus. A vida só vai fazer sentido para você quando você entender que você não é Deus e você deixar Deus ser Deus da sua vida. Quando você entender que a vida acontece mesmo sem você. Quando você entender que não é você que controla a sua existência e que resta a você, miserável homem que é, confiar em Deus. Mas isso passa por um processo de frustração. Você precisa ser frustrado nas suas expectativas, na sua ilusão de ser Deus. Eu preciso caminhar para encerrarmos. Estamos sempre atrasados porque a gente está nessa luta de tentar ser. E nessa busca, nesse jogo da nossa vida, quem morre com mais brinquedo ganhou o jogo, já percebeu? Qual que é a recompensa dessa ilusão de sermos Deus? Quem morreu com mais brinquedo ganhou o jogo. E a gente está acumulando brinquedo. Ah, estou comprando meu apartamento em Orlando agora. Mas você já tem 3 aqui? Tem, mas agora eu quero um em Orlando. Não tem nada de errado você fazer isso. Mas que busca que você está tendo na vida? Qual que é a razão dessas suas buscas? Onde você quer chegar? Qual que é a ilusão da sua vida? Que horas que Deus vai ter que mostrar que Ele é que é Deus e não você, para você entender o sentido da vida? Não há nada de errado em acumular riqueza.
Mas qual é a sua motivação? A resposta do cristianismo é a ressurreição. Paulo vai nos ensinar isso na primeira carta ao povo de Corinto. Não precisa ir lá, mas no capítulo 15, verso 32 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim: se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E essa era uma frase epicurista. Tinha uma anedota epicurista que dizia que uma abelhinha, uma mosca epicurista, ela morreu grudada num pote de mel. E ela cantava assim: já comi, já bebi e já me banhei. Que importa se eu morrer? Já comi, já bebi, já me banhei. Que importa se eu morrer? Paulo está dizendo assim: se Cristo não ressuscitou, então a gente está perdendo tempo aqui. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, então a vida realmente não tem sentido. Se Cristo não ressuscitou, salve Ferris e vamos curtir a vida doidado. Se Cristo não ressuscitou, então Amy Winehouse está certa, Cazuza está certo, Renato Russo está certo, Chorão está certo. Porque eles aproveitaram ao máximo a vida que tiveram, mesmo que vivendo pouco. Porque se Cristo não ressuscitou, então é melhor você sair curtindo a vida. Está perdendo tempo aqui dentro. Por isso que a crença fundamental do cristianismo, e não há cristianismo sem essa crença, a crença fundamental do cristianismo é que a tumba está vazia e que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se você não crê nisso, não há cristianismo. Paulo está dizendo, se você não crê, porque a questão em Corinto, no capítulo 15, era essa. Não criam na ressurreição. Paulo está dizendo, se você não crê na ressurreição, amigo, então vai curtir a vida. Porque faz mais sentido. A ressurreição de Cristo é a resposta para o pavor da morte. E a gente vê isso na história de Lázaro. E eu queria te conduzir a João 11, para a gente ilustrar isso que está sendo dito. Capítulo 11 de João, capítulo 11, verso 17 em diante, diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus. Olha a pergunta de Marta para Jesus. Disse, pois, verso 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Qual que é a pergunta de Marta? A pergunta de qualquer um de nós diante do sofrimento. Senhor, onde o Senhor estava quando o meu irmão morreu? Deus, onde o Senhor estava quando aconteceu aquele acidente e a minha filhinha voou pelo para-brisa? Senhor, onde o Senhor estava quando meu pai morreu? Senhor, onde o Senhor estava quando aquele avião caiu? Senhor, onde... Essa é a pergunta humana diante da dor. Marta vira para Jesus e pergunta: Senhor, onde o Senhor estava quando meu irmão morreu? Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Tem gente que não crê em Deus até que tenha que culpar Ele por algo, né? Eu não creio em Deus, aí acontece uma tragédia. Onde Deus está? Ué, mas você não crê em Deus. Mas na hora de culpar Deus por alguma coisa, você crê nele. Senhor, onde o Senhor estava quando meu irmão morreu? E o texto continua, verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Ele te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E olha qual que era a compreensão de Marta sobre a ressurreição e sobre o estado dos mortos. Marta respondeu: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último... como que Marta entendia o estado dos mortos? Que morreu, vai para o céu e para o inferno? Não, Marta entendia que o irmão dela estava na sepultura e que naquele dia, qual dia? O último dia, quando Cristo voltasse, aí então Lázaro seria ressuscitado. Não há espaço na Bíblia para outro entendimento. Verso 25, dos mais lindos versos da Bíblia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê você nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor,
Se estiveras aqui, meu irmão não teria? Qual que era a pergunta de Maria? Onde o Senhor estava quando meu irmão morreu, Senhor? A pergunta de Maria é a mesma de Marta, que é a mesma nossa. Onde o Senhor estava quando meu irmão morreu? Onde o Senhor estava? Para Marta, Jesus deu uma resposta teológica. Para Marta, Jesus deu uma resposta filosófica. Marta, seu irmão há de ressurgir, porque eu vou voltar e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, Marta. Jesus responde Marta filosoficamente. Com Maria foi diferente. Maria faz a mesma pergunta. Verso 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Verso 35, este sim, mais belo verso das Escrituras. Jesus chorou. Diante da dor de Marta, Jesus não oferece uma resposta teológica para Maria. Jesus não oferece uma resposta filosófica para Maria. Jesus chora com ela. Porque Jesus entende que as pessoas são diferentes. Diante da dor, alguns precisam de respostas. E para estes, ele oferece respostas. Ele fez assim com Maria, com Marta. Mas outros, diante da dor, não precisam de respostas. Outros, diante da dor, precisam de alguém que chore junto com ela. E diante da dor de Maria, Jesus não oferece resposta, ele oferece um ombro amigo, um abraço e as lágrimas compartilhadas. Eu não sei qual é a sua dor. E aqui eu não quero fazer um apelo emocional para você, eu só quero perguntar, eu não sei qual é a sua dor. Mas eu sei que Jesus tem a resposta certa para a sua dor, na medida certa, para o pavor da morte, a vida após a morte. Mas há também vida depois da morte, ou melhor, antes da morte. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhando-se para o túmulo, era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. De onde saiu Lázaro? De onde saiu Lázaro? Por quê? Porque quando você morre, você vai para onde? Onde estava Lázaro? No céu? Não. Se ele estivesse no céu, Jesus ia olhar para o céu e falar, Pai, eu sei que Lázaro está aí do teu lado. Está tudo bom aí, mas deixa ele voltar para cá, manda ele descer. Não, porque ele não está lá, ele está no túmulo. Lázaro, sai para fora. A ressurreição é aquilo que pode dar sentido para nós, para a nossa existência. Mas ele também ressignifica a nossa vida aqui. É Paulo quem vai dizer, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Se não há nada depois daqui, então a vida não tem sentido mesmo. O que confere sentido para essa existência é que há algo depois. Mas assim como ele diz, se cremos que há ressurreição, se não cremos que há ressurreição, então somos os mais infelizes. Ele também está dizendo assim para mim e para você, se cremos que ele ressuscitou, então precisamos ter vida alegradora aqui. Então somos os mais felizes de todos os homens. Você é cristão? Então celebre a vida, porque você é o mais feliz de todos os homens, porque você entendeu tudo. Você entendeu qual que é o sentido para a existência. E é assim que Salomão conclui o texto que lemos. No capítulo 9, ele vai concluir dizendo assim, de Eclesiastes. Ele conclui dizendo assim, verso 7. Já que você, cristão, entendeu o sentido da vida,
já que você é o mais feliz de todos os homens, porque Cristo ressuscitou e venceu o pavor da morte, Ele também venceu o pavor da vida. Se você está vivo, viva. E Ele vai dizer isso com tanta clareza, Ele vai dizer assim, vai pois, você está vivo? Verso 7, vai pois, come com alegria o teu pão, e beba gostosamente o seu vinho. Por quê? Porque Deus de antemão já se alegrou de você. Você está vivo, então viva. Você está vivo, então celebre a vida. Você está vivo, então agradeça a Deus pela vida vivendo. Se a vida viva, a melhor maneira de agradecer a Deus pela vida é vivendo. E Salomão está dizendo assim, coma, não tenha peso na consciência, não se culpe, viva. Deus já se alegrou de você. Se Ele te deixou vivo hoje é porque Ele já se alegrou de você, então viva. Sem amarras, sem prisões. Viva. Coma gostosamente o seu pão. Beba gostosamente o seu vinho. Viva. Porque Deus já se alegrou de você. Verso 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Sabe o que isso significa? Se você tiver aí uma nova versão transformadora, a versão o NVT, você vai ver o que isso significa na melhor tradução para esse texto. Esteja sempre pronto para a festa. Esteja sempre vestido para a festa. Esteja sempre perfumado, a sua roupa esteja alinhada. E o óleo sobre a tua cabeça significa, esteja pronto para a festa e perfumado para a festa. Esteja sempre com o tanque cheio. Vamos para a praia? Vamos. Por quê? Porque não tem tempo ruim. Por quê? Porque eu estou vivo. E por quê? Porque Deus me deu vida. E se Ele me deu vida, eu tenho que viver. Salomão está dizendo assim, você está vivo? Então curta a vida. Porque Deus já se alegrou de você. Tem crente que é chato. Tem crente que não gosta da vida. Esse aí não conheceu Jesus. Tem crente que não gosta de festa. Só no capítulo 15 de Lucas, Jesus disse que teve 3 festas no céu. Você não gosta de festa, é melhor você ir para outro lugar. O céu você não vai gostar. Porque o céu é lugar de festa. O céu é lugar de música. O céu é lugar de luz. O céu é lugar de criança pulando. O céu é lugar de gente dançando, se alegrando, celebrando a vida. Se você é crente, você crê que Cristo ressuscitou, então viva, esteja pronto para a festa. Se alguém te ligou, vamos sair, vamos. Vamos comer uma pizza, vamos. Não tem tempo ruim. É isso que Salomão está dizendo, olha. Salomão está dizendo assim, eu concluí que a vida não tem sentido nenhum. E eu concluí que não adianta, eu não sei o que vai acontecer depois. E eu concluí também que o sofrimento é randômico, é aleatório, pega bons e maus. A vida não tem sentido, mas eu descobri uma coisa. A minha vida está na mão de Deus. E se está na mão de Deus e Ele me deu vida hoje, então quer saber o segredo para a vida? Viva. Verso 9. Goza a vida com a mulher que ama todos os dias da sua vida. Porque essa é a parte que te cabe. Está vivo? Ame. Ame. Eu não sei se a Bíblia concorda com todas as formas de amor. Mas eu sei que a Bíblia condena todas as formas de ódio. O cristão aplaude a criminalização do ódio. O cristão nunca vai contra a criminalização do ódio. Você está vivo? Ame. Escolha alguém para amar. Faça aliança com essa pessoa. Esse é o segredo de um casamento feliz. Existia amor antes do romantismo, sabe? O romantismo surgiu no século XVIII. Existia amor antes do romantismo. O amor, não há nada mal de se abrir a porta e dar flores, mas o amor existia antes disso. Amor não tem que ver com isso. O que sustenta um casamento não é o amor, é a aliança. É a aliança que sustenta o amor, não é o amor que sustenta a aliança. Quando eu entro em aliança com alguém, isso é para sempre. Ame, escolha alguém para compartilhar a vida, os momentos da vida. Ellen White vai dizer que o que fez Adão comer o fruto foi ter olhado para Eva, lembrado do seu banco de memórias, todos os momentos que ele compartilhou com aquela mulher, e ele disse assim, eu não quero outra. Se ela vai morrer, eu vou morrer junto. Mesmo que Deus faça uma outra Eva para mim, eu não quero. Porque eu compartilhei os melhores momentos da minha vida com essa pessoa. Você está vivo? Escolha alguém para amar. Salomão está dizendo para você assim, está vivo? A gente não sabe o que vai ser amanhã não, então aproveita hoje para amar. Não para odiar. Verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você está vivo? Trabalhe. Está vivo?
Trabalha. Cria. Empreenda. Essa é a centelha divina no homem, a capacidade de criar, a capacidade de empreender, a capacidade de trabalhar. A vida, trabalhe. Não reclame do trabalho, não. Trabalhe. Mas deixa eu te dar um conselho que Salomão deu aqui. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o. O que não vier na tua mão para fazer, não faz. O que vier para a tua mão para fazer, faz-o. Mas o que não vier da tua mão para fazer, não é da tua conta. Não atrapalhe o trabalho dos outros. Não dá pitaco e palpite naquilo que o outro está fazendo, porque não está na tua mão para fazer. O que vier à tua mão para fazer, faz-o. Mas o que não vier, não faz. Deus vai te cobrar daquilo que veio na tua mão para fazer. Você tem uma função na igreja? Cumpra a sua função. Quer ajudar? Estão pedindo ajuda? Ajude. Mas aquilo é do outro. Ele que comanda. É dele, está na mão dele. Seu trabalho, mesma coisa. Respeite os seus limites. Tem gente que não dorme. Tem gente que é workaholic. Salomão está dizendo, não há espaço para workaholics no reino de Deus. Não há espaço. A criação deixa claro. Os 6 dias da criação de trabalho Deus considerou bom. O 7º dia ele considerou santo. Trabalhar é bom para Deus, descansar é sagrado. Trabalhar é bom, descansar é sagrado. Conheça os seus limites. Não faça mais do que as suas forças. E é o que ele vai dizer depois. Faça tudo que vier às tuas mãos para ser feito conforme as tuas forças. Aquilo que está para além das tuas forças, não faça. Respeite os seus limites, porque Deus respeita os seus limites. Tenha paixão pela sua saúde mental. Os índices de saúde mental debilitada no nosso país aumentam cada dia porque as pessoas não sabem mais respeitar os seus limites. Acham que a vida não acontece sem elas. Aquela história do galinho, né? O galo que cantava para o sol nascer. E ele achava que o sol só nascia porque ele cantava. E no galinheiro ele achava que era o dono do galinheiro, porque o sol só nasce porque eu canto. Ele acordava fidedignamente no horário certo para cantar para o sol nascer. Você conhece a história? Aí um belo dia, o despertador não tocou, ele se atrasou, perdeu a hora. E ele acordou, e quando ele acordou, o sol já tinha nascido. Aquele galo entrou numa crise de sentido na vida, foi fazer terapia. Porque ele ficou assim, agora qual que é a razão de existir na minha vida? Porque não é eu que faço o sol nascer, o sol nasce a despeito de mim. Tem gente aqui que está precisando perder a hora um pouquinho. Tem gente aqui que está precisando chegar atrasado para perceber que a vida acontece mesmo sem você, viu? A vida acontece sem você também. Respeite os seus limites, descanse. Mas enquanto há vida, viva. Porque se Deus te concedeu mais um dia de vida, a melhor maneira de agradecer a Ele por isso é vivendo. Essa é a conclusão de Salomão. Ele oferece uma resposta para o pavor da morte, que é a ressurreição de Cristo. E ele oferece uma resposta para o pavor da vida, que também é a ressurreição de Cristo. Temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque essa é a suma de todas as coisas. E deixa que Ele está no controle do amanhã. Deixa que Ele está cuidando da tua vida. E você está vivo hoje, viva o hoje. Vamos orar? Pode ficar assim mesmo como você está. Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor é muito bom com a gente. Obrigado porque o Senhor escolheu nos amar, não porque somos bons, mas a despeito de sermos maus. Nós não merecíamos. A gente vive, Senhor, e o Senhor sabe disso. Uma crise constante em relação à nossa existência. Muitos de nós aqui vivem uma vida temendo a morte. Vive uma vida incomodado com a brevidade da vida. Vive uma vida inconformado com a finitude. Nessa manhã, Senhor, que a Tua ressurreição, o dia em que o Senhor venceu a morte, e aquela tumba vazia possa ser uma resposta para essa pessoa que vive o pavor da morte. Mas também, Senhor, há muitos aqui que vivem a vida com o pavor da vida. Creem que existe vida após a morte, mas não conseguem desfrutar a vida antes da morte. A Tua ressurreição dos mortos também ofereceu resposta para isso e quer ressignificar a vida de cada uma dessas pessoas. A vida para ser vivida. E que a gente possa nessa manhã de sábado ter concluído como Salomão concluiu. Eu não vi sentido nenhum na vida.
As coisas acontecem para bons e maus. Mas eu descobri uma coisa, e isso basta para mim. Deus está no controle. E se Deus está no controle, isso me basta. Então resta a mim, enquanto estiver vivo, celebrar a vida. Comer meu pão, gozar a vida com quem eu amo, estar pronto para celebrar a vida nas festas, trabalhar, mas respeitar meus limites. E enquanto nós estivermos vivos, Senhor, que nós possamos viver, que haja vida aqui nessa manhã. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Um bom restante de sábado. Viva!